boa noite a todos que estão chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Dentro de 1 minuto começamos a nossa live. Em 1 minuto começamos a nossa live, boa noite. Boa noite, bem-vindos. Em 1 minuto começamos nossa live, cujo tema hoje será férias. Vamos lá. Pessoal, o tema de hoje será férias. Então nós estamos aí fazendo essa série de live todos os dias. Cada dia falamos sobre um subsistema de departamento pessoal. Falamos na segunda-feira sobre admissão. Na terça-feira falamos sobre benefícios. Na quarta-feira falamos sobre ponto. Ontem falamos sobre folha. Hoje falaremos sobre férias. Amanhã falaremos sobre rescisão. Domingo não faremos live, ok? Na segunda falaremos sobre legislação trabalhista. E na terça falaremos sobre boas práticas de departamento pessoal, beleza? E na quinta-feira que vem teremos uma Masterclass do zero ao Sênior em DP. Então, se você não se inscreveu ainda, convido a entrar no link da bio e se inscrever, ok? E por que nós estamos fazendo cada dia uma live para falar de um processo, de um subsistema de departamento pessoal? Simplesmente pelo fato de que eu acredito muito que na senioridade, né? Acredito que é importante, enquanto profissionais de departamento pessoal, nos tornemos seniors em DP, né? Isso nos traz segurança na realização das atividades, aumenta a nossa proficiência para resolver, para lidar com os desafios que tem durante o dia, né? Do dia a dia. Bem-vinda, Fabiola, tudo bem? Quando nós somos sênior, a nossa remuneração ela é também mais atrativa, podendo ser até mesmo 3 vezes maior do que uma remuneração de um júnior, ok? E para se tornar sênior DP, um dos pilares que eu acredito muito é o pilar que nós devemos conhecer, dominar, né, com segurança, né, com proficiência, todos os subsistemas, né? Não é sênior aquele que cuida somente de ponto ou cuida somente de admissão ou somente de benefício. É sênior aquele que tem proficiência, que tem segurança, que tem tranquilidade para tocar todos os processos, desde a admissão até a rescisão, passando por benefício, ponto, folha, legislação trabalhista, todos os processos é importante que dominemos para que então possamos nos tornar sêniors em DP, beleza? Pessoal, o tema de hoje, como eu havia dito, será férias, ok? Como fazendo isso na live. E iniciando aqui com o conteúdo, o que é as férias, né? As férias é o descanso após um ano de trabalho, ok? Que ano que é esse? É o ano de período aquisitivo. Então, assim que o empregado ele entra na empresa, inicia-se ali o período aquisitivo, né? Então, a cada mês trabalhado, acumula-se o direito de 2 dias e meio de férias, tá? Findado o período de 12 meses, né? Esses 12 meses iniciais é chamado período aquisitivo. A partir de um ano, ele consegue programar as férias. Ele tem um ano ali para poder gozar dos 30 dias de férias, beleza? E esses 30 dias, e esse um ano que sucede é chamado de período concessivo. Então, o primeiro conceito que eu quero aqui deixar é período aquisitivo, período concessivo. O primeiro ano de trabalho é o período aquisitivo. Nesse ano não pode tirar férias, tá? Findado esse um ano de trabalho, a partir do segundo ano inicia-se o período concessivo, que é o período que ele tem para tirar os 30 dias de férias, tá? E aí não pode deixar, no caso, terminar o período concessivo, o segundo ano de empresa, sem que tenha quitado os 30 dias de férias, tá? Se porventura, né,
não tirar os 30 dias de férias, isso gera férias em dobro, conforme o artigo 137 da CLT, ok? Olha só o que diz o artigo 137, tá? Aliás, vamos lá. Primeiro artigo 134. As férias serão concedidas por ato do empregador em um só período aos 12 meses subsequente à data que o empregado tiver adquirido o direito. Né? Aqui a reforma trabalhista já fez um adendo, né, que aqui era um só período, agora é permitido fracionar. Beleza. No artigo 137, sempre que as férias forem concedidas após o prazo do que trata o artigo 134, o empregador pagará férias em dobro a respectiva remuneração. Beleza? Então, terminou um ano ali de período concessivo, não tirou os 30 dias de férias, gera férias em dobro. Tá? Se no período concessivo o empregado gozou 20 dias de férias e faltou gozar 10 dias de férias, então esses 10 dias também geram em dobro, tá? Para o empregado. Muito bem, vamos lá. Continuemos. Quando que é permitido iniciar as férias, tá? É um detalhe importante também. Pode iniciar férias qualquer dia? Não. Tem os dias certos que pode iniciar as férias, tá? Então, pela legislação trabalhista, pela CLT, no artigo 134 também, diz que é vedado o início de férias no lapso de 2 dias que antecede o descanso, tá? Então, se o empregado trabalha de segunda a sexta e o descanso dele é sábado e domingo, ele não pode iniciar férias nas quintas e sextas-feiras, tá? Se tiver um feriado durante a semana, também é vetado o início de férias no lapso de 2 dias que antecede o feriado. Então, se tiver um feriado na sexta-feira, não pode tirar férias na quarta e na quinta. Se o empregado folga sábado e domingo e tem um feriado na quarta-feira, naquela semana não pode tirar férias nenhum dia, tá? Porque sempre vai esbarrar, sempre vai estar ali no lapso de 2 dias que antecede o descanso, ok? Qual que é o prazo para pagamento de férias? Tá? O prazo para pagamento de férias, pessoal, conforme o artigo 145, diz que é 2 dias antes do início, tá? Então, se as férias vai iniciar na segunda-feira, 2 dias úteis, né? Então o correto é que se repaga as férias até na quinta-feira, tá? Se vai iniciar umas férias numa quarta-feira, por exemplo, é correto pagar até na segunda-feira. Isso está previsto ali no artigo 145 da CLT, beleza? Até fiz um post hoje falando sobre isso, tá? A live de hoje, por ser sexta-feira e por ser um tema mais tranquilo, férias, provavelmente vai acabar mais rápido, tá, pessoal? É um tema muito tranquilo, férias, aí se você quiser fazendo perguntas também, pode ir fazendo aí, ou fazendo no final também, o que preferir, tá bom? Um outro ponto importante é falarmos sobre o fracionamento de férias, tá? Então, desde a reforma trabalhista de 2017, a reforma trabalhista permitiu que houvesse, a partir de então, o fracionamento de férias. Então, pode fracionar em até 3 períodos. Mas na reforma trabalhista traz um item importante, que é o seguinte: um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias e uma outra fração não pode ser inferior a 5 dias, tá? Então, até terminando essa live eu vou postar no Stories, né, alguns modelos de fração de férias que é permitido e outros modelos de fração que não é permitido. Então, eu até trouxe aqui alguns exemplos, né? Pode tirar férias, frações, né? 3 frações, por exemplo, 14, 5 e 11, porque não está ferindo a regra da reforma trabalhista de que uma fração tem que ter 14 dias e a outra fração tem que ter 5 dias, tá? Pode tirar férias 20, 5, 5, ok? 3 frações, sendo uma de 20, outra de 5 e outra de 5 dias. Pode sair de férias também, por exemplo, dividir 15, 5 e 10, tá? Porque também está ali em linha ao que a legislação trabalhista na reforma fala, tá bom? Não pode sair de férias, por exemplo, alguns exemplos, né? Frações de 13, 4 e 7, né? Porque 13 fere aquilo que está na legislação, que uma fração não pode ser inferior a 14 dias, 13 dias é inferior.
4 também está inferior a 5 dias, ok? 10, 13, 7 também não pode. 12, 12, 6 também não pode. Ou muita gente às vezes pergunta, pode sair 10, 10, 10? Não pode, porque na reforma fala que uma fração não pode ser inferior a 14 dias, ok? Dentro desses cenários que eu falei que pode, né, a ordem dos fatores não altera, tá? Então você pode ter uma primeira fração de 5 dias, uma segunda de 10 dias e uma terceira de 15 dias, tá? Então a ordem dos fatores não altera, desde que respeite aquela regra de que uma fração não pode ser inferior a 14 dias e outra não pode ser inferior a 5 dias, perfeito? Junto com as férias, pessoal, tem um detalhe também. Junto com as férias é permitido, tá? É permitido solicitar o 13º, tá? Sendo a primeira parcela, tá? Tá no artigo 2 do projeto de lei 4.749. É permitido que já eu respondo aqui a pergunta, tá? É permitido que solicite a primeira parcela do 13º, tá? Se for olhar na letra da lei, pessoal, né, a empresa ela pode fornecer a primeira parcela junto com as férias, né, desde que o empregado tenha solicitado em janeiro. Então, digamos que eu queira sair de férias esse ano e queira pedir junto o 13º. Eu só tenho direito se eu fiz essa solicitação de 13º no mês de janeiro, entre o dia 1 e dia 31. Se eu não fiz essa solicitação no mês de janeiro, né, e aí eu depois queira pedir as férias e queira o 13º junto, a empresa pode recusar, tá? Por boa prática de mercado, eu não vejo as empresas recusando a primeira parcela do 13º, que no caso é 50% do salário bruto, em nenhum momento, tá? Em nenhum momento assim, junto com as férias, tá? Mas caso ela queira por algum momento dificuldade de caixa, enfim, falar, olha, a gente não vai, apesar de você ter solicitado, a gente não vai fornecer porque você pediu fora do mês de janeiro. Ela está no direito dela, tá bom? Um outro detalhe, né, que até eu não coloquei aqui na minha pauta, mas eu quero comentar também, que é de muito suma importância, é o seguinte: abono pecuniário de 10 dias. O que acontece? É um direito do empregado, né, a empresa pode recusar, como é que funciona? Abono pecuniário, pessoal, é o seguinte: se o empregado solicitar o abono pecuniário 15 dias antes de vencer o período aquisitivo, tá? Vamos lá. Se o empregado solicitar abono pecuniário 15 dias antes de vencer o período aquisitivo dele, é um direito dele receber esses 10 dias de abono pecuniário nas férias, tá? Direito dele, tá? Ainda que a empresa não concorde, é um direito do empregado. E isso é uma informação que muitas vezes nem empresa e nem empregado tem conhecimento, mas é um ponto super importante, tá? Deixa eu ver a pergunta da Fabiola. Para fracionar as férias, o empregado escolhe? Essa opção é somente a empresa que escolhe. Esse aqui pode ser como eu falo, pode ser um acordo entre as partes, tá? De acordo, pode ser ali um acordo entre empregador e empregado, né? Para atender tanto a necessidade da empresa quanto a necessidade do empregado, beleza? Beleza, continuemos aqui. Perda de período de férias, como é que funciona, tá? O que acontece? O empregado tem direito a 30 dias de férias, certo? Mas, o que acontece? Se ele tiver faltas ao longo do período aquisitivo, isso pode influenciar nos dias de direito de férias dele, tá? Então, por exemplo, se o empregado ele tiver 5 dias de falta ou menos, não afeta as férias, né? Ele continua tendo direito a 30 dias de férias, tá? Se ele tiver de 6 a 14 dias de falta, ao invés de ter 30 dias de direito, ele passa a ter 24 dias de direito de férias, ok? Se ele tiver de 15 a 23 dias de falta, ele não tem mais direito a 30 dias, ele tem direito a 18 dias, perfeito? Se ele tiver de 24 a 32 dias de faltas, ele
passa a ter de direito de férias apenas 12 dias, tá? E se ele tiver 33 dias ou mais de faltas ao longo do período aquisitivo, ele perde o direito às férias. Beleza? Então esse é um ponto importante, tá? Empresas que têm banco de horas, tá? Um detalhe, empresas que têm banco de horas, acaba que essa regra acaba invalidando um pouco, porque a falta entra como um débito ali de horas, não refletindo assim nas faltas, né? Mesmo propriamente dito, ok? Mas quem não tem banco de horas acaba que consegue aplicar essa regra. Já trabalhei em empresa que o empregado ele teve mais de 5 faltas, no caso acho que 6 ou mais faltas, e mudou o período aquisitivo, mudou na verdade a quantidade de dias de direito dele, né? Ele passou a ter 24 dias de direito e já vi isso acontecer, tá? Um outro detalhe super importante também, pessoal, é o seguinte, né? Caso o empregado ele tenha mais de 6 meses de afastamento, perde o período aquisitivo, ok? Então vamos lá. Artigo 133, no inciso 4, diz o seguinte: não terá direito às férias o empregado que, no curso do período aquisitivo, tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou auxílio-doença por mais de 6 meses, ok? Então, por exemplo, o empregado que ele ficou mais de 6 meses afastado ali por INSS, seja auxílio-doença ou acidente do trabalho, o que vai acontecer? Ele perdeu o período aquisitivo, tá? Um detalhe importante é o seguinte: se porventura ele entrar de afastamento e já tiver umas férias vencidas, essas férias permanecem intactas, ele não perde essas férias, tá? Quando ele voltar do afastamento, ele poderá gozar dessas férias, tá? Os 30 dias dessas férias já é um direito adquirido dele, beleza? Já venceu o período aquisitivo, ele já tem direito a isso. Porém, né, no novo período aquisitivo, né, passou a 3 meses, no novo período aquisitivo, tirou 6 meses de afastamento. Aí ele perde totalmente aquele período aquisitivo, ok? Maurício, Maurício, obrigado aí, cara. Esse Maurício também, quem puder seguir ele, eu recomendo, viu? Na área aí contábil aí, imposto de renda, fiscal, contábil, é um dos melhores que eu conheço aí. Obrigado, Maurício. Tamo junto. Vamos lá. Continuando aqui. Sobre férias coletivas, tá? Pessoal, é um assunto bem legal também, férias coletivas. Como é que funciona, tá? Eu trouxe aqui alguns 5 tópicos importantes sobre férias coletivas. E o primeiro é o seguinte: a decisão por férias coletivas é uma prerrogativa da empresa, tá? A empresa que toma a decisão de trazer férias coletivas ali para dentro da empresa, né? Então, digamos que chegou lá no final do ano, teve uma baixa na produção, teve uma baixa de serviço, então a empresa pode muito bem colocar ali uma férias coletiva para todos de 15 dias, por exemplo, tá? Ela tem esse direito, ok? Segundo ponto é o seguinte: é necessário que ela homologue, tá, as férias coletivas no Ministério do Trabalho ou no sindicato, ok? Então, e essa homologação tem que acontecer 15 dias antes do início. Então, por exemplo, se a empresa deseja colocar os empregados de férias coletivas no dia 15 de dezembro, tá, até o dia 30 de novembro tem que ser necessário que seja homologado no Ministério do Trabalho ou no sindicato uma solicitação, uma formalização dessas férias coletivas, ok? Para que ela seja válida e tenha respaldo legal. Terceiro ponto é o seguinte: todos os empregados, absolutamente todos os empregados, têm direito a férias coletivas, inclusive aqueles que têm menos de 1 ano de empresa, ok? Então, esse é uma situação onde o empregado ele pode sair de férias mesmo que não tenha completado o período aquisitivo, tá? E eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que chegou em dezembro, vocês vão colocar os empregados de férias por 15 dias, ok? O que vai acontecer? Aí você tem um empregado que está 3 meses trabalhando, né? Tem lá 3 avos, que seria 7 dias e meio. Como é que funciona no caso desse empregado em específico? Ele vai ter ali
os 7,5 dias de férias, tá? E os outros 7,5 vai ser licença remunerada, ok? Então vamos lá, repetindo. Você vai colocar todos de férias coletivas, 15 dias. Tem um empregado que tem 3 meses de empresa, ou seja, tem 3 dozeavos. Esse empregado vai ter 7,5 dias de férias coletiva para quitar esse período dele. E os outros 7,5 dias vai ser licença remunerada. Em termos práticos, tá? Como que seria o cálculo de férias desse empregado? Digamos que ele receba R$3.000 para facilitar a conta. R$3.000, então daria 750 referente aos 7,5 dias, mais um terço. Tá? Então daria R$1.000 de férias, né? 750 mais um terço. E os outros 7,5 dias é licença remunerada, é só 750. Não tem um terço sobre licença remunerada. Um terço tem somente sobre férias, tá? E aqui, abrindo parênteses, terço constitucional só tem sobre férias, tá? Não tem sobre licença remunerada. Por exemplo, estágio, né? O estagiário, ele tem o quê? Ele não tem férias, ele tem recesso. Uma vez que é recesso não tem um terço também, ok? Continuando aqui. E o que acontece? Esse empregado que ele não tem um período aquisitivo completo, o que vai acontecer? Né? Uma vez que ele sai de férias coletiva, inicia-se um novo período aquisitivo para ele. Tá? Então, se ele entrou lá para trabalhar na empresa 1º de outubro, por exemplo, e ele vai sair de férias dia 15 de dezembro, férias coletiva, o período aquisitivo dele deixa de ser 1º de outubro e passa a ser 15 de dezembro, ok? Então, nas férias coletivas, zera a vida dele ali, em termos de férias, em termos de período aquisitivo, e começa um novo período aquisitivo, uma contagem de novo período aquisitivo, ok? Se ficou dúvida, pode escrever aí que eu respondo, tá bom? Vamos lá. Considerações finais com relação à férias coletiva, tá? O pagamento também precisa ser feito em 2 dias, tal como qualquer outra férias, tá? Precisa ser homologado no sindicato ou Ministério do Trabalho e Emprego, tá? E por fim, todos os empregados têm direito, tá? Não tem como metade, não, todos, férias coletiva, né? Então o nome já diz, coletivo, vem de todos, não são férias individuais nesse caso, tá? Pessoal, de conteúdo em termos de legislação relacionada a férias, é isso, tá? O que eu vou agora só dar mais umas dicas aqui, insights e boas práticas, tá? Que é o seguinte, uma coisa que eu faço todo mês, eu acho de suma importância, é analisar os períodos aquisitivos de férias e ver se não tem férias próximo de vencer o segundo período, né? Próximo de gerar férias em dobro. Então, pessoal, todo dia, mais ou menos entre o dia 12 e dia 15, tá? Eu gero um relatório de períodos aquisitivos, né? E vou empregado por empregado, onde eu trabalho não tem muitos empregados, eu consigo fazer isso 1 a 1, né? Analisando um por um para ver se não está próximo, né, de vencer o segundo período, né? E correndo no risco de férias em dobro. Então, o que eu coloco como régua, tá? Se o empregado está próximo de vencer nos próximos 6 meses o segundo período, então se nos próximos 6 meses vai gerar uma férias em dobro, eu já fico no pé do gestor para ele programar férias o quanto antes, tá? E aí eu salvo essa planilha, né, coloco no to-do para fazer follow-up. Então, olha, o gestor, o Joãozinho lá, a gente está no mês de abril. Outubro vence o segundo período dele e ele tem, por exemplo, 15 dias de férias. Quando vai ser programado? Vai ser programado tal dia. Cadê a programação? Né? Fico no pé do gestor, né, porque é papel do gestor gerenciar isso, né, mas nós, como departamento pessoal, nós que queremos nos tornar sênior em DP, né, se você quer se tornar sênior, enfim, você tem que puxar essa responsabilidade para você e não deixar que nenhuma férias estoure enquanto você estiver cuidando de férias, beleza? Uma outra boa prática legal é
estar totalmente atento, antenado com relação à legislação que tem em torno das férias, tá? Então, eu citei aqui vários pontos importantes, né? Falei sobre férias coletivas, falei sobre o que pode perder férias na situação lá do afastamento por necesse ou por falta. Falei sobre o 13º, como que é a regra do abono pecuniário, a regra do fracionamento, a regra do prazo para pagamento, quando que não pode iniciar as férias, quando pode, né? Férias em dobro, período exclusivo, concessivo. Então tudo isso tem que estar na ponta da nossa língua, tá? E quando surgiu uma demanda, quando surgiu uma solicitação de férias, né, se aquelas férias não tiver em linha, não tiver de acordo com isso que eu falei, você já tem que recusar, tá bom? Por exemplo, eu já trabalhei em departamento que eu cheguei lá e tinha lá uma lista de férias programada, né? Aí eu fui passar um pente fino para ver se não tinha nada fora daquilo que a legislação não permite. E aí eu encontrava lá, encontrei uns 2, 3 casos de férias programadas para iniciar, né, um dia antes do feriado municipal da cidade. Ou seja, está errado, né? Não pode. Na hora já chamei o gestor, chamei o funcionário e falei, vamos ter que reorganizar isso aqui, não tem como, enfim. Então é de suma importância a gente ter essas regras na ponta da língua, tá bom? E manter sempre os arquivos, né? Eu volto a bater nessa tecla, manter sempre os arquivos organizados, assinados, tudo redondinho na pasta do empregado, porque qualquer demanda que surgir, qualquer fiscalização, auditoria, você tem tudo pronto, tá? Eu lembro que uma vez um empregado, ele saiu de férias, né? E aí passou uns 6 meses e voltou lá querendo mais férias, né? A gente, não, você já saiu de férias esse ano já, né? Já quitou o período aquisitivo, enfim, não tem mais direito, tem que esperar vencer o próximo período. E ele bateu o pé e falou que não tinha saído de férias aquele ano, né? Foi até um fato engraçado. E aí a gente foi lá, foi no arquivo dele, pegou o recibo, o aviso de férias, aqui, ó, tá aqui, você assinou, você saiu, essa letra aqui é sua? Ele, é minha letra. Então tá aqui, ó, você saiu. Né? É uma situação simples, mas que pode acontecer, né? Em DP a gente acontece de tudo, não é verdade, meus amigos? Pessoal, é isso, né, sobre férias. Trouxe aí os aspectos legais das férias, trouxe um pouco de boas práticas também em insights. Queria saber se vocês têm dúvidas aí, tá? Se tiver dúvida pode registrar aí, eu já respondo para vocês. Se não tiver dúvidas, sextou, bora descansar. Deixa eu ver quem tá aqui. Ingrid, e aí Ingrid, tudo bem? A Ingrid trabalha comigo. Ela sabe que eu não pego de férias, né? Sim, Ingrid. Fica em cima do povo lá, não olha não. Thalita, tudo bem? Fabiola. Tá gostando das lives? Legal, bacana. Já vi muito tirar férias só no papel. Nossa, velho, nem me fala. Existe isso mesmo, né? Quando isso acontece, eu, assim, eu vejo a pessoa, eu logo falo, meu, eu não tô vendo isso aqui não, tá? Se alguém me fala que você veio trabalhar, eu falo que é mentira. Tem muito isso, viu? Infelizmente, né? Se alguém quiser trazer algum case também, eu libero a participação, tá? Eu deixo a pessoa falar ao vivo também, caso queira. É bem isso, tipo fim de demência, né? A pessoa vem falar, oi, tudo bem? Eu falo, não te conheço, você tá de férias? Sai daqui. Verdade, né, Ingrid? A Ingrid. Esse assunto das férias, verdade, A Ingrid, eu acho que ia sair de férias dia 18 de março, né, Ingrid? Tesourei ela, tadinha. Teve que sair no dia 20 de março. Mas aí já você tirou o banco no dia 18, né? Acontece, né, Ingrid? Ai, meu Deus. Não pode dar moleza não. Tem que respeitar os amiguinhos, mas a regra é regra, né?
pessoal, é isso. Caso não tenha perguntas, encerraremos a live. Se alguém quiser entrar ao vivo aí, Thalita, Ingrid, Fabiola. Minha mãe tá na live aí, mãe, tudo bem? Minha mãe quer se tornar sênior LDP também. Entrou na live aí, minha mãe. Bora se tornar sênior LDP, mãe. Nossa, cara, isso é bizarro, velho. Já vi o gestor pedindo pra cancelar após o pagamento. Meu, isso é bizarro. E agora tem uma complicação do social, né? Então é complicado. Eu não gosto disso, não. Isso faz tempo que eu não vejo, viu? Essa situação, mas acontece mesmo. Em DP a gente vê de tudo, né, gente? Meu Deus do céu, é cada coisa que acontece em DP, meu. A gente vê de tudo. Quando a gente pensa que não viu de tudo, surge uma pérola nova. Tudo jóia, mãe. Pensa. Taizinha, irmã da Thalita aí, presente. Tudo bem, Taizinha? A Thalita pediu pra participar aqui, ó. Vou liberar aí, Thalita. Pode liberar? Eu vi que tem uma solicitação sua pra entrar aqui. Posso liberar? Ou foi engano? Não? Vocês deixam eu passar vergonha sozinho aqui na live, né? Pessoal, então é isso. Obrigado pela participação de vocês. Vou salvar essa live tanto no Instagram como também no YouTube. E amanhã voltaremos a falar sobre rescisão, tá? Segunda sobre legislação trabalhista e na terça boas práticas de DP. E para quem não se inscreveu, na quinta-feira que vem, Masterclass do zero ao Sênior DP. Beleza? Tanto essas lives como também a Masterclass vou fornecer certificado. Beleza, pessoal? Muito obrigado, uma ótima noite para vocês, um ótimo descanso. Parabéns aí a vocês que, mesmo na sexta-feira à noite, estão aí buscando conhecimento. Isso é admirável. Muito obrigado, pessoal. Um ótimo e abençoado final de semana para vocês e a gente se vê amanhã. Abração.